Antes de partirmos para a explicação do código, explicarei o que aconteceu na minha função main e a saída gerada pelo terminal. Declarei duas variáveis de escrita e leitura. Ambas serão responsáveis em ler quantas vezes foi realizada a leitura e quantas vezes realizei a escrita. Antes de invocar os métodos presentes na tabela hash, é fundamental que eu faça a instância de um objeto para a tabela hash. Começo a utilizar os métodos de injeção na tabela hash, passando como parâmetro um cliente e a variável leitura. Após a injeção, imprima a tabela hash e quantas vezes leu e escreveu. Darei detalhes dessa parte mais tarde. Inicializo as variáveis de escrita e de leitura com a finalidade de me mostrar separadamente da injeção os resultados gerados pela função busca. Faço a chamada do método busca, passando como parâmetro a chave e as variáveis escritas e leitura. Agora, imprimo novamente quantas vezes escreveu, mas de acordo com o método busca. Internamente, imprimo quantas vezes leu. Explicarei essa parte mais à frente. Na saída gerada pelo terminal, começo a imprimir todos os clientes inseridos até então na tabela hash. Utilizei I e J como uma forma de me mostrar onde o elemento está localizado, tanto na vertical quanto na horizontal, funcionando quase como uma ideia de uma matriz, onde tem-se as linhas e as colunas, mas neste caso, a ideia está relacionada com a tabela hash e as listas que os clientes da vertical apontam. Por exemplo, eu sei que a chave 5 é o terceiro elemento no índice 0, em que 20 dá início a uma lista com nodos. Imprimo também quantas vezes eu li e exibi a chave dos clientes no terminal, o qual respectivamente será 13 para leitura e 13 para escrita. Na minha metodologia, para ler os clientes, eu pensei da seguinte forma: através do método insere da lista, invocado pelo método insere da tabela hash, toda vez que eu insiro um novo nodo, tanto é o caso de ele ser o início de uma lista, quanto de ser os nodos consecutivos depois de início, incremento o contador cada vez que eu insiro o nodo. Já na imprime, incremento o outro contador com base nos números de impressões, ou seja, toda vez que eu chamo o método imprime da classe cliente, perceba que o valor dos contadores se assemelha com base na chamada dos métodos. Já na busca, estou imprimindo as chaves que foram fornecidas ao método e quantas vezes, de forma cumulativa, eu realizei a leitura da chave. A metodologia do contador leitura é bastante diferente e, como expliquei anteriormente, decidi redeclarar os contadores com zero, só para ter uma clara visualização do que está acontecendo na função busca. Neste caso, vai incrementar também toda vez que percorrer os nodos para encontrar o elemento. Veja neste exemplo. Para encontrar a chave 2, primeiramente realizei o cálculo da fusão de dispersão, o qual me deu o módulo 2. Então sei que meu elemento possivelmente está no índice 2 do vetor tabela. Precisei percorrer a chave 17 7 para encontrar o 2. Então, o contador leitura incrementou 3 vezes toda vez que percorri os nodos, lembrando que ele incrementa a partir que eu acesso o while da função busca, que explicarei mais à frente. Enfim, e neste último, imprimo zero e dummy, um cliente que não foi encontrado, aquele com chave 404 na main. Normalmente, é mostrar quantas vezes imprimiu na tela todos os clientes após a busca, dando resultado 14. E por último, antes de retornar, o destrutor destrói todos os nodos da tabela hash, fazendo com que ela fique vazia novamente. A fim de economizar tempo no vídeo, não irei explicar a classe cliente e a classe nodo, por ser semelhante à dos trabalhos anteriores. No arquivo hash.hpp encontra-se a classe hash. Primeiramente, utilizo um macro m que definirá o tamanho total do meu vetor tabela, que será 5. Para a lista enc da classe lista, crio um vetor tabela com posições m, 5 neste caso. Ele será responsável pela tabela hash. Neste construtor padrão, não será feita nenhuma operação de inicialização, pois, como a classe hash trabalhará em conjunto com a classe lista, que será responsável em inicializar as listas da tabela hash. O método insere hash, que recebe como parâmetro um cliente e o contador leitura, será responsável em inserir nodos na tabela hash. O SignedMod está relacionado com a função de dispersão, recebendo como resultado o resto da divisão de x, tendo a chave do cliente, por m, sendo o número de posições
de um vetor. Através da tabela com índice mod, que é uma determinada posição do vetor, posso invocar o método insere da lista, recebendo como parâmetro um cliente e L. O cliente será armazenado na tabela hash, lembrando que, caso o índice da tabela estiver vazio e eu for inserir os elementos, eles serão lista com apenas um nodo e toda vez que ocorre isso, inicializo o construtor padrão da classe lista várias vezes, fazendo com que inicio aponte para null. No método insere da lista, faço o mesmo processo como de uma lista normal, já que todos os elementos da vertical da tabela são considerados listas, seja vazio ou não. Caso o ponteiro início for igual a null, faço com que início aponte para um novo nodo. Caso não, vou percorrer a lista com o ponteiro atual nodo, para inserir o nodo no final da lista. Perceba que utilizo o L dentro do if e no else. Isso indica que ele vai incrementar mesmo que eu insira o primeiro elemento da lista ou consecutivos. Ele será responsável em contar quantas vezes leu um nodo. No método imprime_hash, recebendo como parâmetro e, que será o contador para a escrita. Dentro do for, através da tabela, faço a chamada da função imprime_lista, que vai imprimir todas as listas da tabela de acordo com o índice i. Como exemplo, começa a imprimir o nodo do índice 0 e os nodos para o qual ele aponta. No método imprime_lista da classe lista, recebendo como parâmetro i e e, a função é responsável em imprimir as listas da tabela. O segmento j está relacionado com os nodos localizados na horizontal da tabela, enquanto i na vertical. J vai incrementar à medida que eu acesso os nodos na horizontal. Do while, pegou com base no ponteiro aux até que seja null. Faça a chamada do método imprime da classe cliente, através de aux passando como parâmetro e. Perceba que dentro do método imprime, e vai incrementar à medida que eu imprimo os elementos. No método busca hash, recebendo como parâmetro a chave L e E, ela será responsável em buscar uma chave fornecida. Utilizando a variável mod, que recebe o resto da divisão entre a chave e M, ela será usada para acessar uma determinada posição onde o elemento possivelmente pode estar na lista. Através de tabela, faço a chamada da função busca lista e também a imprime da classe cliente, que exibirá meu cliente. No método busca lista, que recebe como parâmetro chave IL, a função será responsável em buscar o elemento na lista. No while, enquanto o auxílio for diferente de null, farei as seguintes operações para encontrar os elementos na lista e, como extra, incrementa L, imprime quantas vezes eu realizei a leitura. No if, se minha chave for igual a de um nodo, imprimo quantas vezes leu e retorno. Enquanto no else, auxílio percorre a lista. Caso eu não encontre a chave, vai me imprimir quantas vezes leu, que será 1. E retorna um construtor padrão com cliente 0 e dummy. Perceba que o L vai incrementando à medida que a instrução while roda, o que significa que cada vez que eu percorro o vetor e testo as condições, até que auxílio seja igual a null. No final de todas as operações, o destrutor padrão da classe lista é chamado, e quando o início for diferente de null, vou destruindo os nodos da lista, até que início seja igual a null, o que finalmente fará a lista e a tabela hash ficarem vazias. Explicando os números de leitura e escrita. Primeiro, inserindo e imprimindo o cliente. Quantas vezes leu? 13. Essa saída foi gerada porque toda vez que eu inseri um nodo nas listas da tabela hash, seja ele o primeiro ou consecutivo nodo, incrementava o contador para a leitura. Quantas vezes escreveu? 13. Toda vez que eu invocava o método imprime da classe cliente, incrementava o contador para a escrita. Buscando os clientes. Quantas vezes leu? 26. Sendo cumulativa e eu ter inicializado os contadores com 0, essa saída foi gerada toda vez que a instrução while repetia, ou seja, toda vez que eu percorria com o ponteiro aux. Caso não existia nodo em uma determinada posição da tabela hash, não incrementava, sendo 0. Quantas vezes escreveu? 14. O mesmo processo na anterior.